Hugo Souza é o novo goleiro do Corinthians, ele que chega por empréstimo até o fim de 2024 e chega do Flamengo. Ele fez a temporada passada atuando como goleiro do Chaves, lá de Portugal, e agora chega para disputar posição com Matheus Donelli e Felipe Longo no gol do Timão. Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos falar muito sobre a nova contratação do Timão. Bom, Hugo Souza não seria a minha opção. Não seria um goleiro que eu falo, nossa, ele chega para ser titular. Ele não chega para ser titular, na minha opinião, ele chega para disputar posição. Neste momento, eu gostaria que o Corinthians tivesse um goleiro mais experiente, até para ensinar o Matheus Donelli, ajudar o Matheus Donelli, que hoje é o goleiro titular do Corinthians. Então eu queria que o Corinthians tivesse um goleiro mais experiente, não que ele teria que ser titular, mas que ele chegasse já com uma experiência caso o Donelli não possa jogar, não tenha condições de jogo, esse goleiro reserva assumisse a posição ou ele chegasse para ser titular, como é o caso de alguns goleiros, na minha opinião. Mas não, Hugo pra mim é uma aposta, é um jogador que eu não olho e falo, não, ele vai ser goleiro titular do Corinthians porque ele é um craque da posição, ele é super experiente. Não, acho que ele chega para disputar posição com o Donelli e acho que vai agregar o elenco do Corinthians. Não é uma contratação que eu faria, mas eu entendo o Corinthians fazer essa contratação, até porque eu entendo que o Corinthians no momento não vai conseguir tirar grandes nomes de grandes equipes do cenário brasileiro e nem internacional. Hugo, pra mim, ele chega com uma aposta, ele foi bastante criticado quando ele tinha a idade do Donelli no Flamengo. Ele hoje tem 25 anos, mas hoje ele está mais rodado, mais experiente e pode agregar sim ao Corinthians. Essa é a idade mais ou menos que o Cássio chegou no Corinthians em 2012, mas o Cássio tinha uma rodagem maior, já tinha passado no PSV da Holanda, emprestado para o Sport Praga, se eu não me engano, o Slavia Praga, se eu não me engano, o Cássio jogou. E o Hugo chega mais ou menos nessa mesma idade. O Cássio também tinha chegado para ser um goleiro reserva e assumiu a titularidade. O Hugo chega para ser reserva num primeiro momento, na minha opinião. Conforme o Donelli for jogando, conforme as coisas forem indo, talvez o Hugo assuma essa posição. Eu não acredito que ele chegue para ser titular, mas acredito que ele chegue para agregar o elenco do Corinthians. Eu não faria essa contratação, acho que o Corinthians poderia sim apostar no Donelli e no Felipe Longo, e caso lá para frente surgisse uma oportunidade ainda nesse mercado de trazer um goleiro mais experiente, que para mim é o caso do Marcelo Groi, por exemplo, é o caso do Tadeu do Goiás, são goleiros que chegam com mais bagagem para chegar e jogar, e que me passam mais confiança do que o Hugo. Acho o Hugo bom goleiro, acho que se ele foi titular do Flamengo é porque alguém viu esse bom futebol nele em algum momento, e ele vem para o Corinthians justamente para recuperar essa confiança. Fez uma boa temporada no Chaves, apesar de ter uma média de 2 gols tomados por jogo, mas aí a gente tem que entender todo um contexto de elenco, todo que o Chaves é um time que disputou contra o rebaixamento e acabou sendo rebaixado lá em Portugal. Então, assim, o Hugo é um bom goleiro, porém, não sei se no momento seria o nome certo, o nome ideal para o Corinthians. Chega para disputar posição, não é um goleiro que chega e passe confiança e que esse é o goleiro do Corinthians, esse ninguém tira do Timão, esse vai ser o cara da posição, não. É um goleiro que vai brigar com o Matheus Donelli pela posição. O que vocês acham? Comentem aí pra mim, se inscreva no canal, por favor, deixa seu like no vídeo. É isso, Hugo Souza, o Hugo Neneca é o novo goleiro do Corinthians. E ainda bem que o Raul Gustavo já foi embora, hein? Porque se você pesquisar aí, Raul Gustavo dá um soco em Hugo, você vai achar um vídeo muito interessante das categorias de base alvinegra. Deixa o like, tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians, boa sorte, Hugo!